Senhor nosso Deus, obrigado porque nós estamos na Tua casa para louvar o Teu nome, para ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. E de uma forma especial o Senhor vai falar nessa noite. Não porque eu estou aqui, ao contrário, porque a Tua Bíblia é aberta, o Senhor fala, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela. E nessa noite o Senhor tem um encontro conosco. O Senhor tem um propósito especial. Por isso, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração e torne a mensagem de Deus acessível ao nosso coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Quem fez atividade física hoje? Alguém? Atividade física? É. Ah, é? Quem que correu hoje? Deixa eu ver as mãos aí, tá vendo? Ok, muito bem. Quem além de correr, o senhor também? Correu também? 40 quilômetros. Pilates. Assustou, né? Poxa vida, hein? Mas é bom, né, gente? Poxa vida, hein? Correu dali, fomos a Arcos, meu Deus, que calor estava hoje, mas, louvado seja Deus, porque você está aqui, e juntos nós vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, e vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Quero te dizer que essa noite se torna ainda mais especial, porque nós temos entre nós aqui pessoas queridas, nós temos entre nós amigos, temos entre nós vizinhos, conhecidos, gente que amamos e queremos ver no céu. Por isso nós fizemos convites, por isso nós fomos até a casa, buscamos, convidamos, e isso é uma forma de demonstrar o nosso carinho para com os nossos amigos. Amém? Bom, algum tempo atrás, um homem conhecido na cidade como alguém irrecuperável. Não porque esse homem havia nascido mal, mas porque ao longo dos anos ele tomou decisões erradas, ele foi por caminhos diferentes. Quando ele era jovem, ele dizia assim: quando eu tiver um pouco mais de idade, quando chegou à meia-idade, ele perguntou: será que ainda dá tempo? E no final da sua vida, ele chegou à seguinte conclusão: será que Deus ainda vai me aceitar, a despeito de tudo que eu fiz? Será que Deus me aceita? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta que ecoa por séculos, ela ecoa por vários corações. Será que eu fui longe demais? Será que Deus me aceita? E nessa noite eu quero ler com você uma das histórias da Bíblia. A história de um homem que também fez essa pergunta. Vamos abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 33, e vamos conhecer 2 Crônicas 33, e vamos conhecer uma das histórias da Bíblia. E fala sobre redenção, vai falar sobre a graça na vida de um homem. Nós vamos entender um pouquinho essa história. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 33. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Verso 10 até o versículo 13. A graça para quem foi longe demais. 10:33, todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias,
e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito humilhou-se diante do Deus de seus pais, e fez uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar a Jerusalém, ao seu trono, ou ao seu reino. Então reconheceu que o Senhor era Deus. Manassés foi um homem que havia, ao longo de toda a sua vida, aliás, ele viu milagres acontecerem. Manassés, ele era filho de um dos homens mais fiéis de toda a Bíblia, que é o rei Ezequias. Manassés viu milagres entre o seu povo. Manassés viu avivamento. Manassés viu as várias manifestações de Deus no meio do povo durante o reinado de seu pai. Manassés viu o suficiente para admirar a Deus. Manassés não apenas viu, mas Manassés participou de tudo isso. Os grandes reavivamentos, Manassés estava. Nos grandes movimentos espirituais, Manassés estava presente. O povo era conduzido de um lugar para o outro e Manassés viu. Manassés viu tudo isso. Porém, depois, o texto diz que Manassés reinou durante 55 anos em Judá. E Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés foi muito longe. Manassés, o texto diz, a partir do versículo 2, para você ver o que se tornou Manassés, o que nos mostra que apenas o conhecimento não é suficiente para nos salvar. Apenas o conhecimento não é o suficiente para nos livrar do mal ou de pecar. O verso 2 narra um pouquinho daquilo que Manassés fez. Diz assim: fez o que era mal, verso 2, do capítulo 33. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios. Verso 3. Tornou a edificar altares que Ezequias seu pai havia derrubado. Levantou altares e cultuou aos Baalins a Baal. Fez postes ídolos, prostrou-se diante de todo o exército do céu, e o texto vai continuar dizendo que ele serviu a todo o exército dos céus, edificou altares na casa do Senhor. O Senhor havia dito: em Jerusalém não porei deuses, porque estranhos, porque essa casa será a minha casa. Manassés foi tão longe que ele colocou deuses estranhos e deuses pagãos nos dois átrios da casa de Deus. Só que o texto não para por aí. O texto diz que Manassés queimou seus próprios filhos como oferta no vale de Ben-Rinom. Diz mais, Manassés se tornou, ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, e feiticeiros, e prosseguiu fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, apenas para provocar o Senhor, apenas para levar ira. Você pode se perguntar, mas como? Alguém fiel, alguém que conhecia a Deus, como alguém pode ir tão longe? Conhecimento, meu amigo, não é suficiente para nos salvar. Apenas conhecimento. O caso de Manassés foi que ele se envolveu cada vez mais com as coisas corriqueiras da sua vida, com o seu reino, com o trono. Deus enviou advertências, várias advertências, através dos profetas. O livro de Reis diz que Manassés chegou a encher Jerusalém de sangue inocente. Olha o que esse homem que tinha tanto conhecimento fez. O conhecimento não é suficiente para evitar o pecado, ou apenas o conhecimento. Aí Deus vai resolver.
Porque Deus enviou profetas, Deus enviou advertências públicas, Deus fez um chamado, mas ele não quis ouvir. Ele não ouviu. Sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus atrapalhava os planos que Manassés tinha. A rejeição de Manassés foi progressiva, porque nós não decidimos pecar apenas numa única ocasião pontual da nossa vida. Quando nós distanciamos de Deus, o distanciamento acontece de uma forma gradual. E com Manassés foi assim. Aí Deus pensou, eu preciso ajudar Manassés a entender. E o verso 10, que nós lemos juntos aqui, o texto diz que Manassés não deu ouvidos às orientações do Senhor. Aí o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Veja Deus atuando. Deus falou, primeira vez. Deus falou a segunda vez, advertências públicas. Deus falou a terceira vez, Deus fez um chamado, mas o texto diz que Manassés endureceu o coração para a voz de Deus, ele não deu ouvidos à voz de Deus, o povo não deu ouvido à voz de Deus que falava, a voz de Deus que apelava, e Deus estava apelando constantemente. Aí Deus trouxe um exército poderoso. A Síria era naquele tempo o império e o povo mais temido do mundo. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram mais ou menos assim, diz o texto, que eles prenderam Manassés, colocaram um gancho em seu nariz, acorrentaram Manassés e o levaram para a Babilônia. Você sabe que Babilônia significa confusão, e a Babilônia na Bíblia sempre quis estabelecer um reino independente de Deus. Eles sempre quiseram viver como se Deus não existisse, como se não fosse necessário depender de Deus. A Babilônia, lá do Gênesis, capítulo 11, você vai ver que eles tentaram autonomia. Não, Deus aqui não vai se intrometer nas nossas ações. Deus aqui não vai ditar as regras. E a Babilônia sempre foi assim, oposição a Deus. Deus diz, não pode. A Babilônia diz, pode. Deus diz, não é por esse caminho. A Babilônia diz, pode por esse caminho. Deus vai dizer assim, não coma. A Babilônia diz, coma. Deus vai dizer assim, não, esse caminho. Aí a Babilônia diz, não, pode sim. E a Babilônia sempre vai oferecer oposição a Deus, porque a Babilônia é contrário àquilo que Deus é. A Babilônia é contrário às orientações de Deus. Manassés foi levado à Babilônia. Nós imaginamos aquela Babilônia superpoderosa, mas essa não é aquela Babilônia ainda. Essa Babilônia aqui que Manassés foi levado era uma região geográfica, era uma região administrativa do Império Romano, um sistema prisional do Império Romano. Manassés desejou viver como os assírios. Por isso ele adotou o culto a Baal, por isso ele cultuou a Aserá e tantos outros ídolos como os astros, a luz, o sol, as estrelas e tantos outros. Aí Deus diz assim, agora que você quer viver como os babilônios, está aqui, você vai para lá. Manassés não estava adorando o Deus da Babilônia. Manassés agora estava servindo os adoradores dos deuses da Babilônia. E Deus quis trazer uma sentença para Manassés, e trouxe. Foi levado à Babilônia, acorrentado, no fundo do poço. E a pergunta que nós fazemos é, será que Deus ouve alguém que está assim, vivendo assim, no fundo do poço? O texto diz que ele, verso 12, ele angustiado suplicou o Senhor seu Deus, e muito humilhou-se perante o Deus de seus pais, e fez uma única oração. Que oração que ele fez?
uma única oração. E diz o texto que Deus se tornou favorável. Deus ouviu. Como Deus ouve um homem que está na prisão? Ouve. Deus se tornou favorável. Sabe o que algumas traduções dizem ou traduzem esse texto? Que Deus se deixou mover. E eu gosto mais dessa. Que Deus se deixou mover. Deus se deixou mover. Deus atendeu a súplica. Deus ouviu Manassés. Aquela não foi a única oração que Manassés fez, mas foi a oração mais sincera. Porque as orações de Manassés, as anteriores, havia os sacerdotes, havia os cultos, havia adoração, havia tanta coisa, mas agora Manassés está em um contexto diferente. Não há sacerdotes, não há negócios, não há barganha com Deus, não, apenas um homem no pó, clamando, e Deus ouviu. O homem que está suplicando, e Deus se tornou favorável. Deus ouviu. Deus ouviu Manassés. Será que Deus pode ouvir alguém, Marcos, que está no fundo do poço? Você sabe que na nossa vida nós conhecemos várias histórias. São histórias de pessoas que nós conhecemos, gente que é transformada pelo poder de Deus. Eu estava em Tupaciguara na semana passada, e um dos motivos de eu me atrasar um pouquinho, para chegar nessa semana aqui, eu conheci 3 histórias, e eu escrevi essas 3 histórias. Uma delas é uma senhora de 100 anos, que decidiu entregar a vida a Jesus. Mas eu não vou contar essa história. Aos 100 anos, ela disse sim para Jesus. Ela não andava mais. Ela foi colocada no meu colo. E para batizá-la, um outro pastor segurou assim, o nariz dela. E eu desci para fazer o batismo de uma mulher com 100 anos. Eu batizei o Fábio. E o Fábio disse assim: pastor, eu disse, Fábio, você quer falar alguma coisa? Ele disse sim. Eu falei com o Fábio, falava com o Fábio assim: Fábio, depois que você sair daqui, você vai sair transformado. Ele disse, pastor, eu creio. Aí eu não sabia da história. Ele disse assim: há 4 anos eu tenho lutado contra o câncer, e eu vou fazer uma outra cirurgia daqui a alguns dias. Pastor, não tenho medo da morte, porque se eu morrer hoje, eu estou salvo. Eu fiquei encantado com a história do Fábio e escrevi. Mas eu não quero contar a história do Fábio, nem da senhora de 100 anos. Eu quero contar a história de uma jovem. O nome dela é Natália. Eu não sei se dá para mostrar a foto dela. Dá para mostrar aqui na tela? Pode colocar para nós, por favor. A foto da Natália. Uma jovem de Monte Alegre. É essa história aí. Está aí a foto da Natália. Ao longo da semana, ela participou desse evangelismo. E no sábado passado, eu realizei o batismo dela. E eu falei assim: Natália, me conta um pouco da sua história. E ela contou, próprio sábado mesmo. Ela disse assim: pastor, no ano de 2018, primeiro ela falou que cresci na igreja, e no ano de 2008, eu tomei a decisão de ser batizada. Mas com o tempo, eu acabei me afastando, e foram 12 anos. Durante esse período, eu fui por vários caminhos, pastor. Cheguei a frequentar outras
comunidades, outras igrejas, e frequentei lugares muito diferentes dos lugares que eu frequentava antes. E num desses lugares houve uma manifestação. Ela dizia: eu estava no lugar, eu estava ali com o pessoal, e houve uma manifestação. Eu disse: me conta um pouquinho essa história. E ela foi contando. Ela disse assim: pastor, naquele ambiente muito diferente do ambiente que eu frequentava quando eu era pequeno. Eu estava ali, pastor, mas no fundo algo me incomodava. Ela dizia: não, aqui não é o meu lugar. Eu não estou feliz aqui. Pastor, nesse dia, na última vez que eu estive lá, nessa manifestação espiritual que aconteceu, através de uma pessoa, veio uma mensagem direta para mim. Qual era a mensagem direta? Obrigado. A mensagem direta para mim foi assim: tem um homem de calça curta, que dobra os joelhos e ora todos os dias por você. E ela ficou intrigada com aquilo, porque foi o espírito que falou, o espírito mau falou com ela. Tem um homem que todos os dias, homem de calça curta, todos os dias dobra os joelhos e ora por você. E falou mais, falou assim: e aqui não é o seu lugar. E ela voltou profundamente mexida com aquela experiência, comovida com aquela experiência, e voltou, e no dia seguinte ela foi à igreja. Ela foi à igreja, procurou o pastor e disse: olha, pastor, aconteceu isso aqui e eu preciso voltar para os caminhos de Deus. Ela disse: pastor, a partir daquele dia eu entendi que realmente aquele não era o meu lugar, porque o próprio espírito mau estava dizendo: aqui não é o seu lugar. Tem alguém lá de joelhos que está orando por você, e diz mais: se você voltar, ele vai ser muito feliz. Ao lado de cá, não saiu nessa foto, está o pai da Natália, o Hélio. Ele entrou no tanque com a Natália. E o Hélio era aquele de calças curtas que o Espírito falou com a Natália: ele está todos os dias orando por você, e orou por 12 anos. Veja o poder de Deus. O poder de Deus é assim: quando Deus quer falar com alguém, Deus usa a mula para falar. Quando Deus quer falar com alguém, Ele usa um analfabeto para falar. Quando Deus quer falar com alguém, Ele usa uma circunstância para falar. Mas eu nunca vi Deus usando o espírito mau para falar com a pessoa que ela precisa ir para um outro lugar, porque aquele não é o lugar dela. Você acha que Deus ouve alguém que está no fundo do poço? Se Deus não usar essa pessoa, Deus vai usar uma outra pessoa para alcançar o coração dessa pessoa, porque a graça de Deus é assim. Às vezes nos perguntamos: será que eu fui longe demais? Será que existe possibilidade para mim? Será que eu devo voltar? Será que Deus vai perdoar os meus pecados? Será que existe ainda a chance para recomeçar? Está aqui.
A história dessa menina. Que Deus usou um espírito mau para falar. Sabe por quê? Porque quando Deus ordena, até o espírito mau obedece. Esse é o poder de Deus. Essa é a graça transformadora de Deus. A história da Natália, ela poderia falar assim: não, eu não quero. Não quero. Mas ela falou: sim, eu quero. Eu aceito. E eu decido me batizar. No batismo ela falou assim: pastor, eu já fui possessa pelo espírito. O espírito mau. E eu tenho medo de ser batizada e de estar no tanque e o espírito entrar em mim. Eu disse assim: a decisão que você tomou, ela vai ser consumada nesse momento. E não há poder, não há espírito que resista ao poder de Deus. E ela saiu dessa forma assim, ó, com esse sorriso, com esse brilho nos olhos, como alguém que está dizendo assim: amém, louvado seja Deus. Será que Deus houve alguém que foi longe demais? A Natália, Manassés e tantos outros. Então Deus também ouve você. O Johnny vai cantar um hino nesse momento. Não é isso? Eu quero falar com você para fechar os seus olhos e refletir um pouquinho na sua vida, na sua experiência. Pode colocar o hino dele, por favor? E você vai refletir um pouquinho na sua vida. Será que eu fui ou estou em caminhos diferentes daquele que eu estive alguns anos atrás? Será que esses caminhos que eu tenho caminhado por eles são caminhos que vai nos levar, que vai te levar para o céu, que vai te levar mais para perto de Deus? Ou não? Quais são esses caminhos? Deixa eu te dizer que há esperança para você. E nós vamos orar juntos nesse momento. O Johnny vai cantar, o Espírito Santo vai falar com você, através dessa música que vai ser cantada. Eu vou estar aqui de olhos fechados, e eu quero pedir que você, se você quiser, permanecer de olhos fechados também, porque nós vamos revisar um pouquinho da nossa vida. Nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso.
nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje são erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, Ele pode ser teu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que eu posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar, seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça eu vou vencer. Nessa graça eu vou vencer, vou triunfar. Amém. Louvado seja Deus. Nessa graça vou triunfar. É graça. Sempre é e sempre será por graça. A graça que salva um homem que pecou e sacrificou seus próprios filhos em sacrifício a divindades pagãs, a deuses pagãos. A graça para um homem que se tornou feiticeiro. E a graça para uma menina que achou que não tivesse mais possibilidade de retorno. Aí Deus usa até o espírito mal para falar: aqui não é o seu lugar. E retorna. Será que alguém vai longe demais que a graça não o alcance? Me diga, será? Coloque-se em pé nesse momento. Feche os seus olhos. Deus, obrigado porque nós temos na Tua Palavra evidência o suficiente para entender que não existe ninguém que foi longe, mas que a Tua graça não o alcance.
Também te agradecemos porque na tua palavra nós encontramos histórias como a que nós lemos nessa noite. Porque essa história revela a graça. Essa história revela que Deus dá oportunidade a qualquer pessoa. Deus deu a oportunidade a Manassés. No final da sua vida, ele fez tudo diferente do início. O início caótico, mas ao final, ele restaurou a adoração verdadeira. Ele serviu ao Senhor. Ele levou o povo a servi-lo. Por isso o Senhor se mostra poderoso. A história de Manassés é uma das mais bonitas histórias de como Deus alcança, como Deus perdoa, como Deus traz de volta, como Deus acolhe, como Deus ama, como Deus abraça. É o Deus das oportunidades. Se alguém nessa noite que está pensando que foi longe demais e que não há mais esperança para ela, que nessa mensagem tenha ficado claro, que o Senhor a quer de volta, que o Senhor dá uma nova oportunidade, uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, desde que a gente busque ao Senhor, clame, e Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir, Ele vai direcionar os anjos para operar em nossa salvação, e se possível for, Ele vai usar situações inusitadas para nos mostrar que ainda existe tempo, ainda existe salvação para nós. Obrigado porque a tua graça é maravilhosa, que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida e nos fazendo ver isso. Abençoe os nossos amigos que estão aqui, abençoe os nossos irmãos, e que juntos nós possamos trilhar o caminho da salvação. Nos abençoe em nome de Jesus. É a oração que eu faço nessa noite. Amém. Amém. Deus abençoe você.